gravando. Começou agora. Boa tarde a todos. Nós estamos aqui então para defesa de doutorado do Lindeberg Pessoa Leite, com o título A Hierarchical Domain Adaptation Method in Neural Language Models with Application to Taxonomy-Aware Linear B-Cell Epitope Prediction. Agora, eu não me lembro qual é o título que ficou em português. Eu peço que o Lindeberg fale. Lindeberg, como é que você traduziu oficialmente mesmo? Ficou assim, um método de adaptação de domínio hierárquico em modelos de linguagem neural com aplicação na tarefa de predição de epítopos de células B lineares baseado na taxonomia. Obrigado. Foi uma tradução praticamente, literal, né? Mas é válido. Então, tá. Então, eu queria agradecer aqui aos membros da banca, né? O Cristiano Leite de Castro, o João Luiz Reis Cunha e o Luiz Paulo Feina Garcia. Temos também aqui convidado o Felipe Campello, que tem sido, né, o orientador dessa tese, né? E suplente ao Tiago Faleiros. Então, nós vamos começar então com uma apresentação de cerca de meia hora que o Lindeberg vai fazer e depois vamos entrar com a arguição, certo? Lindeberg, então, por favor, a palavra é sua. Ok, obrigado, Theo. Boa tarde, pessoal. Eu vou dar início aqui à apresentação, tá? Como o Theo já falou, né, já explicou aí o título, né, da tese, né, o método de adaptação de domínio hierárquico em modelos de linguagem neural com aplicação na tarefa de predição de epítopos, né, de célula B lineares, baseado aí na taxonomia, tá? O orientador é o Dr. Teófilo e o co-orientador, Dr. Felipe. Bom, aqui eu faço um overview da apresentação, tá? Eu vou começar falando aqui da motivação do trabalho, tá? Depois eu defino a hipótese de pesquisa, falo dos trabalhos relacionados, aqui eu vou citar os principais trabalhos relacionados. Aqui eu explico o método proposto, tá? Na sequência eu já faço a aplicação, né? A gente tem um estudo de caso que aplica esse método, tá? Vou falar um pouco das limitações que a gente encontrou, falar das realizações e, por fim, a gente finaliza aqui falando dos trabalhos futuros. Bom, motivação, né, adaptação de domínio, ela é um desafio central na tarefa de machine learning, né? É muito comum a gente fazer transferências de conhecimento de um domínio para o outro, né? E principalmente em contextos em que você tem um domínio que é mais abundante e você tem um outro domínio que tem dados mais escassos, né? Você tem um domínio com dados mais abundantes e tem outro domínio com dados mais escassos. E você quer, de alguma forma, transferir esse conhecimento para ajudar numa tarefa desse domínio que tem uma quantidade de dados mais escassos, tá? Em cenários reais, é muito comum, né, a gente ter tarefas, né, a gente ter datasets que tem uma quantidade de dados ali que normalmente seguem uma estrutura hierárquica, né, e como exemplo aqui eu coloquei um ramo filogenético aí no campo da biologia, ou mesmo uma progressão evolucionária das linguagens, né? Você pensa ali você tem o latim, aí deriva o português, pode derivar também o francês, o italiano, né? Então, esse tipo de dataset é muito comum a gente encontrá-lo aí no mundo real, tá? E existem técnicas, né, que são já bastante estudadas, né, para endereçar esse tipo de problema, né? Então, a adaptação de domínio de múltiplas fontes é uma técnica bastante estudada, né? Mas adaptação de domínio hierárquica ela é menos estudada, né? Ela tem alguns trabalhos, né? Mas ela é bem menos estudada do que a adaptação de domínio de múltiplas fontes, né? Então, é justamente nesse gap aqui que entra a minha pesquisa, tá? Hipótese de pesquisa, né?
coloquei aqui o contexto, né, como eu já expliquei antes, né, muito comum no mundo real a gente ter datasets organizados hierarquicamente, né, normalmente, né, no nível ali superior com dados mais abundantes e no nível ali inferior inferior com dados mais escassos, né? À medida que você vai descendo a hierarquia, você vai tendo domínios mais específicos, então começa a ficar mais difícil ali o teu dado. E a hipótese de pesquisa, a minha hipótese de pesquisa é, né, dado, né, que a gente tem essa estrutura hierárquica, né, como é que a gente pode efetivamente, né, transferir conhecimento, né, de níveis superiores, né, que são dados que a gente tem uma quantidade maior de dados mais abundantes, para níveis inferiores, né, onde o dado ali ele é mais escasso, tá? Então é essa hipótese de pesquisa que guia todo o meu trabalho. Aqui eu selecionei alguns trabalhos relacionados de adaptação de domínio hierárquico, tá? Isso aqui são os principais, né? Começo aí pelo Mind the Gap, né? E a ideia aqui é você ter um dataset organizado hierarquicamente e começa a ser feito um alinhamento, né, de níveis mais gerais com o domínio-alvo, né? E vai descendo ali na hierarquia e vai fazendo esse alinhamento de forma que fique uma adaptação mais suave. Um outro artigo é adaptação de domínio hierárquico com padrões de filtro de características locais, né? Diferentemente do primeiro artigo, ele, ao invés de começar do nível mais geral, adaptando, ele começa de um nível mais específico, né? Entende que quando você aprende as características mais específicas, o modelo consegue ter uma adaptação mais suave e generaliza melhor, né? E, por fim, tem um terceiro artigo também que serviu de inspiração, que é uma adaptação de domínio hierárquica eficiente para modelos de linguagem pré-treinada, né? Aqui ele teve um foco na eficiência, né, porque ele deixa o modelo pré-treinado ali congelado, né? E na estrutura hierárquica, ele monta adaptadores, né? São adaptadores mais leves, que são treinados ou são sensibilizados de acordo com o tipo, né, de tarefa ali que vai ser predita, né? Dependendo do ramo em que o teu dado se encontra, aquele ramo específico hierárquico, ele é sensibilizado para fazer o processo de predição, tá? Esses trabalhos se viram de referência, né? E tem um ponto, né, desses trabalhos que é o grande, digamos assim, uma espinha dorsal, né? Que você, quando está fazendo adaptação de domínio hierárquico, há uma necessidade, uma intenção de você ir adaptando de forma que a sua adaptação até chegar ali, até chegar na predição do domínio-alvo, ele seja mais suave, né? Então, você consiga fazer uma adaptação mais suave e menos ruidosa, né? Então, esse é o principal ponto ali que é de comum, é comum nesse tipo, nesses trabalhos de adaptação de domínio hierárquico. No trabalho que eu vou propor, né, na sequência eu vou apresentar o método em si, ele se baseia, né, se inspira nessa parte conceitual, né, apesar de utilizar outras técnicas que eu vou apresentar aqui em breve, tá? Antes da gente entrar no método propriamente dito, né, eu achei por bem colocar aqui uma estrutura do dado, né, só para deixar bem claro como é que a gente qual o tipo de dado que o método espera, né? É claro que o dado em si, ele não precisa vir nativamente numa hierarquia, mas se ele não tiver na hierarquia, você vai precisar deixar nessa hierarquia. Então, aqui do lado esquerdo, eu coloquei os níveis hierárquicos, né? Vejo que tem o H0, né? Que é o nível folha, ele vai subindo até o HN, onde está o nível root, né? O nível raiz, tá? Então, por exemplo, né, se você tem um dado que segue essa hierarquia, você pode, por exemplo, pegar aqui na folha 3 ser o seu domínio-alvo, né? E eu quero fazer essa predição aproveitando os dados, por exemplo, da branch 1, né, do ramo 1. Então, você pode fazer uma adaptação de domínio de única fonte, por exemplo, para predizer aqui, eu uso apenas essa fonte, né?
Mas nada impede, né, e esse é o objetivo do nosso método, de usar toda a ramificação. Né? Como é que a gente, né, se eu quero predizer aqui, como é que eu faço uso de todo esse ramo aqui, onde eu tenho dados mais abundantes, para poder fazer um processo de predição aqui mais eficaz. Né? Então, o dado ele segue essa estrutura para ser passivo aí de aplicação do método, né? Aí, como eu disse antes, né? Ou ele vem nativamente, ou a gente organiza dessa forma, tá bom? Bom, aqui é o método propriamente dito, tá? A gente desenvolveu um framework para isso, mas aqui eu trago o coração do framework, que é justamente a função de perda, né, a loss, né? Então a gente criou aqui uma função de cross entropy ponderada, né? Então vamos explicar aqui como é que funciona, tá? Se a gente der uma olhada aqui nessa função, veja que ela tem dois componentes maiores, né? A gente tem uma função de domínio fonte, né? Uma loss de domínio fonte, e a gente tem uma loss de domínio alvo, né? Veja que no domínio fonte, uma forma assim, bem intuitiva de entender isso aqui, antes de entrar aqui no detalhe, né? Para cada nível fonte, a gente coloca uma cross entropy. Né? Cada nível fonte que eu quero aproveitar, ela vai ter uma cross entropy. Vai ter uma perda ali, vai ter um processo de aprendizado em cada nível. Né? Veja que quando eu estou eu faço o somatório de todas essas cross entropies em cada nível. Né? Mas veja que eu coloquei aqui um WL, né, que eu chamo aqui de peso hierárquico. Né? E qual a ideia desse peso hierárquico? É a gente descobrir qual o grau de importância desse nível. Né? Então, a grande jogada é saber, olha, tudo bem, eu estou utilizando esses dados de níveis hierárquicos, mas de que forma esse cara ele é importante? Né? Então, a gente descobre no processo de treinamento, a gente faz uma otimização para ver esse valor W, que ele varia de 0 a 1. Tá? Quando a gente entra na cross entropy aqui, a gente tem uma função de predição, tá? E essa função de predição, ela tem internamente uma função que eu chamei de fmap. O fmap nada mais é do que é uma função que pega o teu dado bruto e transforma numa representação computacional, para a gente poder fazer o processo de treinamento e inferência. Mas veja que aqui eu defini ela como fmap porque no momento a gente está utilizando rede neural, né? Então a gente tem a proteína, a gente faz um embed por meio de um modelo proteico e a gente tem uma representação vetorial para cada posição da proteína. Nesse momento a gente está usando uma função de rede neural, né? Pensando dessa forma, né? Mas nada impede que lá na frente uma técnica nova surja. Se surgir uma técnica nova, basta a gente fazer a representação computacional por meio dessa nova técnica que vai aparecer. Tá? Então, a ideia é que o método aqui proposto ele não fique restrito apenas à rede neural, que hoje é o que a gente está mais utilizando. Tá? Então, tem essa flexibilidade. Tá? Então, a gente colocou aqui o YS, que é o label real, né? E a gente colocou também dentro da cross entropy uma função de balanceamento. A gente vê que o dado ele pode estar desbalanceado. Né? E essa função de balanceamento ela é bem simples, né? No sentido de que se você tem mais dados por exemplo, se positivo tem mais dados, ele recebe um peso menor. Se o outro label tem menos dado, ele recebe um peso maior. É só uma forma de tentar mitigar o desbalanceamento de classe. Tá? E aqui a gente passa para a loss do domínio fonte. Né? Veja que a loss do domínio fonte, né, ela segue a mesma lógica, né? A gente vai ter uma cross entropy para esse domínio fonte, né? Mas notem que eu não coloquei nenhum peso aqui. Veja que não tem peso aqui. Né? Esse aqui ele tem um peso, né? Que eu estou interessado em saber esse peso, porque eu quero saber quais são os níveis mais importantes, né? Eu quero ponderar esses níveis de tal forma que eu consiga aproveitar aqueles que são mais importantes, mas é que eu não coloquei peso. Na verdade, aqui é o peso 1, porque como eu estou utilizando dados do domínio-alvo e eu já sei de antemão que esse domínio-alvo ele é importante, eu deixei ele como peso 1. Tá bom?
Bom, aqui a gente, uma vez explicado o método, a gente começa aqui na aplicação do método, né? Então, o estudo de caso que a gente escolheu foi a predição de epítopo, né? E na predição de epítopo, uma coisa que acontece naturalmente é que os dados já estão organizados hierarquicamente, né? A gente pega a estrutura filogenética, então nativamente o dado ele já está nessa estrutura que é possível, né? Já é passível ali de aplicação pelo método que a gente está propondo aqui, tá? Além disso, né, predição de epítopo, ele tem uma importância, né, ele é crucial aí no diagnóstico, né, detecção de doenças mais cedo, né, previamente, né, imunoterapia, você consegue fazer tratamentos personalizados, né, e imunização, né, que é no design ali, na criação de vacinas, né. Então, ele tem um impacto social e a predição de epítopo, né. E a gente, aqui, né, na predição de epítopo, né, machine learning já tem sido empregado aí por aproximadamente 20 anos, né, mais recentemente, deep learning tem sido utilizado, né, tem se tornado aí abordagens padrão para endereçar esse tipo de problema, tá? Aqui eu coloquei um desenho, só para não ficar, né, tão abstrato, né? Veja que aqui no meio, em amarelo, eu tenho um patógeno, né? E nas extremidades aqui eu tenho os anticorpos, né? Vejam que os anticorpos, eles se ligam no patógeno, né, numa região do patógeno para começar a agir, né, combater esse patógeno. Essa região onde ele se liga no patógeno é chamada de epítopo, né? Veja que o epítopo ele pode ser linear, da forma que ele está aqui descrito, tá? Em vermelho, ou ele pode ser conformacional, né? Veja que quando ele é conformacional, ele existe uma organização espacial, né, aqui da proteína, justamente nessas dobras, né, que ocorre esse processo de ligação, tá? O foco aqui do trabalho é epítopo linear, né? Então, a gente testou a metodologia, né, investigou a metodologia em epítopos lineares. Tá? Bom, trabalhos relacionados, né, a gente selecionou alguns trabalhos relacionados, né, que são os principais para a tarefa de predição de epítopo, aplicando o método aqui proposto, né, e a gente começou aqui com o organismo específico, né, que foi uma aluna de doutorado do professor Felipe, né, Ashford. E a ideia aqui desse método que até então era muito utilizado preditores generalistas, né, preditores de epítopos, né, que eles prediziam epítopo em vários tipos de patógeno, né? E uma ideia central aqui do trabalho é o seguinte: olha, ao invés de você fazer de forma generalista, faça um para cada cria um método específico para cada patógeno. Isso melhora o resultado. E foi isso que foi investigado e foi apresentado, né, com resultados aí no estado da arte. Tá? Na sequência, no mesmo ano também, né, surgiu o EpitoPVec. Né? O EpitoPVec, ele começa a adentrar um pouco ali no campo de Deep Learning com a utilização de um modelo chamado SecVec, que é um Word2Vec para proteína, né? Assim, uma entrada, digamos assim, mais tímida ainda no campo de deep learning, porque esse modelo ele é mais simples, né? Não é tão profundo, né? Digamos assim. E esse método em si, ele também já usa a ideia do organismo específico, né? Ele, se a gente der uma olhada até no próprio GitHub dele, eles já disponibilizam ali um modelo no caso viral, né? Se você quiser, se você tiver patógeno tipo viral, eles têm um modelo específico que pode ser utilizado para isso e eles relataram ali melhorias significativas, tá? E a gente avança aqui para o EpiDope, né? O EpiDope, ele foi um modelo, ele foi uma proposta, ele foi um método que de fato ele já mergulha de forma mais forte ali no campo de deep learning, né? Ele usa o Elmo, né? O Elmo ele é um
um modelo bastante conhecido para processamento de texto, né? Usa um LSTM bidirecional, mas aqui eles utilizaram uma versão focada para proteína. E a gente tem o SM2, né? Que o SM2 ele foi um modelo representativo de proteína. Ele é um modelo representativo de proteínas, né? E começou ali com a versão dele SM1B, tá? A gente utiliza esse método, né, no nosso trabalho, né? O SM1B começou ali por volta de 2021, e esse aqui trouxe algumas melhorias arquiteturais, né, já lançado aqui em 2023, tá? O BPPRED 3, ele é um método aí já bem conhecido na predição de epítopos, né? Ele começou no projeto BPPRED 1, BPPRED 2, BPPRED 3. E o BPPRED 3, eles utilizam esse modelo representativo de proteína para fazer o processo de predição, né? Ele usa tanto esse modelo, usa algumas características estruturais e também gerais, né? Ele faz uma combinação de ambas para fazer o processo de predição de epítopo, tá? Do meu trabalho, isso aqui serviu fortemente de inspiração, esses trabalhos. Aí eu destaco aqui o organismo específico, né, que a gente utiliza um método de fato aqui que vai ser apresentado, é focado nisso, né? A gente foca a gente faz preditores para cada organismo específico. A gente usa também o SM2 e o SM1B, mas aqui, diferentemente do BPyPred 3, né, que usa diretamente essas features do SM2 e alguns dados estruturais e gerais, a gente vai um pouquinho além, a gente mergulha um pouquinho além no campo de Deep Learning para a tarefa de transferência de conhecimento, né, aproveitando aí a transferência filogenética, né? Então, a gente entende que isso aqui pode trazer resultados interessantes, como a gente vai ver aqui nos nossos processos de predição, de avaliação dos nossos experimentos, tá? Então, assim, eu acredito também, até onde eu pude, né, ver, de pesquisar, eu não vi nenhuma tarefa de predição de epítopos, ainda no campo de Deep Learning, utilizando transferência de conhecimento da forma que a gente está fazendo aqui, né? Herdando características filogenéticas, né? Até onde eu pude pesquisar, eu acredito que esse seja o primeiro trabalho que investiga esse tipo de problema nessas circunstâncias, tá? Bom, aqui a gente entra no trabalho, tá, de adaptação de domínio em fonte única, né? Então, veja que a proposta, né, é que tenha várias fontes, né, seja hierárquica, né, mas a gente achou por bem, né, antes de aplicar um método, né, utilizando todas as fontes, né, a gente achou por bem isso, olha, vamos validar inicialmente em única fonte, né, vamos usar só uma fonte como fonte, né, um dataset de fonte, e fazer uma predição no domínio-alvo. A ideia é que a gente primeiro valide, né, se de fato faz sentido falar em transferência filogenética nesse contexto. Se fizer sentido, depois a gente generaliza para usar não apenas um único domínio-fonte, mas vários domínios-fontes, de forma, né, colocando ali as suas importâncias, né, no peso hierárquico que eu comentei mais antes na definição do método. Tá? Então, a gente faz uma aplicação aqui de Single Domain Adaptation, né? Fonte única inicialmente. Tá? Então, aqui do lado, no bloco A, né, a gente tem um bloco A de extração e preparação do dado, né? E essa preparação e extração do dado, né, ela tem um ponto interessante, né, por conta da homologia das proteínas, né, proteínas homólogas, né, proteínas semelhantes, né. Então, quando a gente trabalha com fontes proteicas, a gente tem que ter esse cuidado de separar bem os dados, né, aqueles que têm um grau de semelhança maior vão ficar juntos, aqueles que têm um grau de semelhança menor, até um determinado threshold, pode ficar separado. Né? Então, nessa parte aqui foi feito esse trabalho, né?
E esse trabalho eu já aproveitei completamente do grupo de pesquisa do professor Felipe, né? Então, isso aqui já tinha sido feito antes, eu já peguei isso aqui pronto, né? Os datasets já foram passados para mim. E eu comecei, de fato, né, o meu trabalho aqui no bloco B, né? Então, no bloco B, eu faço uma seleção usando a taxonomia, né? Então, eu tenho os meus epítopos, eu adiciono a proteína completa, né, para ver de onde esse epítopo veio, e eu faço uma seleção ali pela taxonomia, né, para a gente saber a hierarquia dos dados, tá? Então, feito isso, o primeiro ponto que eu fiz aqui foi um fine tuning em níveis superiores dos dados para predição de epítopos em níveis superiores, usando como base o modelo SM2. Então, a gente, quando faz esse fine-tuning em níveis superiores, a gente usa o SM2 como modelo base. E qual a intuição aqui, né? O que a gente está querendo quando faz isso aqui, né? A ideia aqui é que o modelo passe a entender a predição de epítopos em níveis superiores, né? Veja que eu tenho um modelo base, que ele foi gerado de maneira mais geral, né? E agora eu estou ajustando ele para entender melhor a predição de epítopos em níveis superiores, né? Uma vez que eu tenho esse modelo, né, ajustado, eu gero filtros em níveis inferiores, né? Veja que agora eu estou com um modelo que entende melhor a predição de epítopo e ele está gerando filtros mais ricas em níveis inferiores, né? E veja que essa filter aqui, quando ela é gerada, né, eu passo a proteína completa. Por que a proteína completa? Para dar mais chance do modelo enxergar todo o contexto ali da proteína. Tá? E veja, como é passada a proteína completa, a gente tem um determinado momento aqui que a gente faz uma redução. O que é a redução? A gente vai lá, eu tenho toda a posição da proteína predita, eu vou lá e pego só aquelas regiões rotuladas, para depois a gente fazer um random forest. Né? A partir do momento que eu tenho essas filters mais ricas, eu consigo treinar um modelo de random forest para fazer o meu processo de predição no nível alto. Tá? Isso a gente também, né, a gente gera também uma amostra desses dados, esses mesmos datasets são alimentados aqui nesse quadrante de benchmarking. A gente escolheu o BPyPred 3, o EPTOP-VEC e o EPDOP. A gente seleciona também, a gente cria também mais duas baselines internas, né? O SM2 e o transferência não filogenética. Né? E o porquê disso? Né? Por que criar mais duas baselines internas? Essa primeira baseline, ela tem uma função de responder a seguinte pergunta, né? Veja que aqui no método eu faço um fine tune aqui, né? E a primeira pergunta é o seguinte: está valendo a pena fazer esse fine tune? Esse fine tune é de fato necessário? Então, a gente cria esse modelo SM2 sem fazer esse fine tune. E a gente compara e vê que, de fato, né, essa adaptação de domínio feito em níveis superiores faz sentido, né? Ela produzir um resultado melhor. Né? Se eu fizer só com o modelo base, eu tenho um resultado pior. Uma segunda pergunta natural é o seguinte: olha, tudo bem, está melhorando o resultado, mas esse resultado é de fato, você está conseguindo realmente fazer uma transferência filogenética? Isso de fato está acontecendo, né? E para responder essa pergunta, a gente cria um segundo dataset de organismos não relacionados ou distantes na hierarquia filogenética. E a gente faz esse teste e vê que, de fato, né, eles ficam um resultado baixo, né? Ou seja, aqueles dados que estão realmente na ramificação filogenética, como a gente fez a primeira vez, eles produziram um resultado melhor. Então, corrobora, né, fortalece a hipótese aqui de fato, está ocorrendo uma transferência filogenética. Tá? Esse aqui foi o primeiro checkpoint aqui, né, o primeiro que a gente gerou, né, porque aqui a gente conseguiu submeter para uma revista, né, Genômica e Proteômica e Bioinformática, né, o fator de impacto 11.5 está under review. A gente está na expectativa aí que muito em breve esse resultado saia, tá?
Bom, aí a gente fez uma aplicação, né, que eu trago a aplicação do método de adaptação de domínio em fonte única, né, Single Domain Adaptation. A gente utilizou 8 métricas para fazer essa validação, tá? A gente utilizou também para medir significância dos resultados, né, foi o Wilcoxon teste, com um fator de correção, né, de Benjamin e Hockenberg. Né? A ideia é que não tenha apenas ganhos numéricos, né, mas que esses ganhos também sejam significativos. Tá? Então, a gente utilizou 20 datasets, né? A gente comparou, né, como eu já havia falado antes, DPPreg 3, EPDOP, EPTOPVEC, SM2 e NPTransfer, né? As nossas duas baselines internas. E o que, que a gente percebeu, né, que o EPTOP-transfer, tá? Pessoal, o EPTOP-transfer é o nome, né, como a gente nomeou o método, tá? Então, se eu falar EPTOP-transfer, eu estou falando do método em si que a gente desenvolveu aqui, tá? Ele significativamente superou a maioria dos preditores, né, nas métricas principais, né, que eu considerei aqui a AUC, né, acurácia balanceada, F1 e MCC, né, com algumas exceções, né, de PPV e sensibilidade. Né. Aí eu trago aqui um destaque, né, em 2 taxons, né, o Filoviridae e o Plasmodium falciparum, veja que eles tiveram MCC muito altos, né? Então, estou falando de 0,76, né, do Filoviridae e do Plasmodium falciparum de 0,50, né? Então, eles ficaram muito acima das baselines, né? Então, foi algo que nos chamou a atenção, tá? A gente também fez, esse primeiro resultado, a gente tinha usado como base o modelo SM1B, né? Então, a gente repetiu também todos os resultados com SM2, né? Isso aqui, inclusive, foi até quando a gente enviou para a revista, né? Ela, de forma bem coerente, né? Perguntou para a gente, olha, mas tudo bem, né? O SM2 já está aí, né? Desde 2023, por que vocês não rodaram no SM2, né? Então, a gente repetiu todos os experimentos com SM2, né? E a gente não viu ganho significativo. Apesar do SM2 ele trazer algumas melhorias em termos arquiteturais, né, a quantidade de tamanho da rede e quantidade de parâmetros permaneceu o mesmo. Ele trouxe algumas melhorias em níveis arquiteturais, mas essas melhorias a gente não percebeu ganho significativo. Tá? Bom, aqui a gente entra na adaptação de domínio hierárquica, propriamente dito, né? Uma vez que a gente já validou uma fonte, né, de dados, né, a gente agora generaliza o trabalho para várias fontes de dados. E para fazer esse trabalho, né, eu selecionei 3 datasets, né, que é o Bordetella pertussis, o E. coli e o M. tuberculosis. E qual a ideia de selecionar esses 3 datasets? A gente validar a metodologia, né, que eu vou explicar agora na sequência. Né? A gente precisava validar essa metodologia, a gente escolhe 3 datasets, só que esses datasets, né, como serviram para validar a metodologia, eles ficam de fora, né, dos resultados. Então, esses datasets eles não foram escolhidos assim, de forma aleatória. Né? A gente, vendo ali os resultados do Single Domain Adaptation, né, eu selecionei aqui o Bordetella pertussis, que não foi um resultado mediano, o E. coli, que teve um resultado muito bom, e o M. tuberculose, que foi bem difícil. Né? Ele é um taxon mais difícil de predição. Né? A ideia é a gente tentar validar uma arquitetura única que comporte esses 3 tipos de taxon. Tá? Então, eu escolhi, para validar isso, o SM2. Da família SM2, eu escolhi o menor modelo, né, que é o de 6 redes neurais, né, 6 camadas, são 6 camadas de redes neurais e 8 milhões de parâmetros. E é o menor. E inicialmente eu escolhi o menor, né, até por questão de custo computacional. Né? Como eu estava ali, né, como você vai tentar treinar vários modelos, né, em vários níveis hierárquicos, né, isso requer um recurso computacional considerado. Né? Então, eu achei por bem disse, olha, já que é um recurso computacional considerado, vamos pegar o menor modelo possível para fazer esse teste. Tá? E qual é a metodologia utilizada aqui? A gente começa aqui uma metodologia que a gente pode até chamar de
descongelamento progressivo, tá? O que eu fui fazer. Então, eu comecei liberando a primeira camada, né? Então, eu descongelei a primeira camada e deixei todas as outras camadas congeladas. E fiz o processamento de treino para os 3 tactos, né? E vi os resultados. Então, por exemplo, na primeira camada, aqui dá um underfit, né? O modelo não tem ali aquela complexidade de capturar todo o comportamento ali da tarefa. Então, eu fui liberando camadas até chegar num ponto, né, que eu vi que o resultado estava sendo bom para os 3 organismos. Então, eu parei aqui e disse, olha, aqui é o ponto de corte, 4 camadas treináveis e 2 congeladas, está me fornecendo um resultado bom para esses 3 tactos. Tá? Eu tinha fixado também, né, o número de tentativas, né? Quando eu estava testando o número de camadas, é a única variável o número de camadas, o resto fica tudo congelado, né? Assim, o número de tries também estava em 5, tá? E ficou ali, eu não alterei. Mas depois que eu selecionei o número de camadas, eu fui dar uma olhada agora no número de tries. Né? E o número de tries, quando eu aumentei, né, acabou dando overfishing, principalmente em taxon, que era mais fácil, ali não é tão complicado como outros. E quando eu diminuía também, dava underfit, né? Então, assim, eu achei por bem deixar trials em 5, tá? Depois eu vou falar um pouquinho disso aqui, da limitação disso aqui, tá? Com uma limitação, mas ficou finalizado em 5 trials, né? A gente decidiu. Então, ficou 4 camadas e 5 trials, né? E a partir dali, a gente, dos 20 datasets, esses 3 foram selecionados, a gente exclui, e agora a gente passa a analisar os 17 restantes, né? Utilizando essa metodologia aqui de 4 camadas treináveis com 5 trials, tá? E os resultados, eles seguem semelhante ao de Single Domain Adaptation, né? A gente utiliza as mesmas métricas, os mesmos testes de estatísticos, né, de significância, né? Aqui utilizando o SM2 de 8 milhões de parâmetros, aqui 17 datasets, tá? E a gente cria uma baseline, né? O que seria essa baseline? Né? Basicamente, a baseline é o seguinte: olha, ao invés de você considerar níveis hierárquicos, joga todo mundo junto. Não existe hierarquia, coloca todo mundo junto. E aí a gente serve para aferir o seguinte: olha, esse grau de importância que eu estou dando nos níveis hierárquicos realmente está fazendo sentido? Isso está ajudando ao processo de adaptação de domínio? Isso está reduzindo a questão de ruído? Então, a gente cria essa baseline justamente ignorando o nível hierárquico, coloca tudo junto. Tá? E aqui a gente viu novamente, né, que o AptoTransfer, né, o nosso método, ele superou significativamente a baseline, né, na maioria das métricas, né, com exceção aqui de PPV e especificidade. Tá? Novamente, a gente faz um destaque aqui por filoviridade, né, com 0,59, e o mononegaviralis, né, com 0,48 de MCC, né, que a gente viu que ficou uma performance muito forte quando comparado com a baseline. Tá? E aqui a gente entra nas limitações do trabalho, né? O manuscrito, pessoal, que eu enviei para vocês, vocês não vão ver, não vão ter isso aqui ainda, né? O HDA, né, que é o hierárquico de 8 milhões, e o STA do single, né, de 8 milhões, né? Quando eu enviei o manuscrito para vocês, não tinha sido feita essa comparação ainda, né? Mas eu fiquei trabalhando, né, nessa comparação, porque é uma comparação bastante relevante, porque a gente está trabalhando, a gente está comparando metodologias, métodos no mesmo, com o mesmo recurso computacional, né, e também modelo, né? Os modelos são iguais, né? Vocês vão ver que tem a comparação aí, mas ainda não são de modelos iguais. Aqui eu já faço com modelos iguais, tá? Mesmo tamanho, tá? E o que foi observado, né? No HDA, ele teve ganhos numéricos, mas quando a gente rodou, né, os testes estatísticos, a gente viu que apenas em AUC ele teve ganho superior, né? Ou seja, apenas em AUC
o ganho foi significativamente observado, né? O resto, apesar de ter sido numericamente superior, mas não foi significante, tá? E aí um ponto é o seguinte, olha, por que isso, né? Por que só A ou C, né? E uma desconfiança, né, que isso aqui, de fato, merece uma investigação, né? É que quando eu fui selecionar os níveis hierárquicos superiores, né, eu fiz uma amostragem dos dados, né? Eu não usei todos os dados. Por quê? Porque eu estou trabalhando com vários níveis, né, e uma quantidade de dados grandes, né? Então a gente cai naquela questão de recurso computacional. Então eu reduzi, fiz uma amostragem ali dos dados em cada nível para a gente poder rodar mais rápido, mas eu tive também uma preocupação de deixar fazer um balanceamento ali sempre que possível em cada nível hierárquico, né, de positivo e negativo. Mas de fato, né, o ideal aqui seria não há por que não fazer uma aplicação do método utilizando todos os dados da hierarquia. Né? A gente acredita que isso pode ter, digamos assim, subrepresentado a hierarquia e pode ter causado aí uma deficiência aí no método. Né? Isso aqui a gente vai investigar e fazer depois com todos os dados. Tá? E para o SDA, a gente viu resultados ruins para dois tipos de táxon, né? SARS-CoV-2 e o M-tuberculose. Né? Por que isso foi ruim? Né? Por que esses dois táxons ficaram com resultado ruins e os outros muito bons? Né? Isso é uma coisa que a gente vai investigar ainda. Né? Isso aqui merece uma investigação para entender o porquê disso. Né? A gente não abordou isso aqui na tese. Tá? Bom, aqui eu coloco um trabalho de realizações, tá? Isso aqui foi desenvolvido durante os 5 anos no meu período de doutorado. Né? A gente teve eu trabalhei com uma colega, né, que já aposentou aqui do doutorado, a Patrícia, né? A gente desenvolveu um método aqui eu apoiei ela no desenvolvimento de um método de layout QT, que envolve modelos de linguagem textuais e visão computacional, tá? Isso foi publicado em 2023, tem Qualis A1. O Epitope Transfer, né, que é o método aqui proposto, né, ele foi submetido para genômica, proteômica e bioinformática em 2024, né, está sob revisão ainda, está under review, né, a gente está aguardando aí o resultado. Tem um pré-print, está no bioRxiv, né, pode ser consultado. Tem um resumo estendido, né, que foi aceito para apresentação na Conferência de Sistemas Inteligentes para a Biologia Molecular. Né? O professor Felipe foi lá e fez a apresentação, isso é bem recente, agora foi neste ano. Tem um capítulo do livro, né, que eu vou escrever aí em coautoria com o professor Felipe também, para métodos, né, no livro, né, de redes neurais artificiais, né, na série aí de métodos em biologia molecular, né, previsão aí para outubro, tá? E tem um outro artigo, né, de adaptação de domínio hierárquica propriamente dito, né, aquele primeiro, né, que a gente comentou aqui, detalhou mais, ele usa apenas um domínio fonte, né, aquele que foi submetido para a revista, né, e a ideia é que a gente faça um outro artigo agora, né, fazendo uso de todos os domínios fontes ali na hierarquia, né. Eu coloquei aqui ele em preparação porque tem muita coisa que, né, de fato ali na tese a gente já trabalhou, né, então o fato é que ver, né, depois se a gente vai utilizar apenas predição de Pitfall, de repente vai incluir uma nova task também, então poderia ser 2 tasks, né, para ver até a capacidade do método de adaptação hierárquica em outro domínio, né, diferente de predição de Pitfall, né, é uma coisa que a gente está avaliando, tá? Bom, trabalhos futuros, tá? Tem um primeiro trabalho futuro que eu coloco aqui, que é melhorar o processo de otimização. Né? Não sei se vocês se recordam, mas eu coloquei lá que eu fiz apenas 5 trials. Né? E essas 5 trials eu não coloquei mais porque, veja, a gente está testando em vários taxons, né? E a gente saber um ponto de parada, né? A gente precisaria ter uma metodologia, um método de otimização
que parasse automaticamente a depender do tipo de taxon que está trabalhando. Eu até teve um artigo que eu comecei a tentar implementar, né, tinha de uma pesquisadora que propôs algo nesse sentido, né, ela testou em vários datasets. Eu realizei o teste também, mas pelo menos nesse dataset de biologia, ele não teve um resultado bom. Então eu tirei isso e disse, não, isso aqui eu vou abordar depois no trabalho futuro, que é melhorar esse critério de parada, né? Onde é o ponto ótimo, próximo do ótimo ali que eu consigo parar, que eu consigo um processo de otimização que não dê overfit nem underfit, né? O segundo ponto, e é natural aqui da pesquisa, né, é adaptação de domínio hierárquico, a gente estender para um cenário completamente não supervisionado, né? Veja que no método que eu implementei aqui, eu ainda considero que no domínio alvo tem alguns dados. São poucos, são escassos, mas eu considero ainda, né? Então, eu acho que isso aqui poderia dar uma força interessante no trabalho, isso aqui sendo implementado, tá? E por último, eu adiciono aqui uma parte de interpretabilidade, tá? Assim, se a gente, o que eu quero dizer com isso, né? Vamos pegar a parte de predição de epítopo, porque onde ele foi aplicado, tá? Se a gente, quando a gente entra com uma proteína, né, a gente entra com uma proteína completa, né, e lá no final eu tenho as regiões rotuladas, né, que são preditas ali. A ideia aqui seria ver o seguinte, olha, esse ponto, esse aminoácido aqui que foi dito como epítopo, né? Quais foram as regiões da proteína que foram sensibilizadas para que ele fosse dito como epítopo, né? Eu acho que esse tipo de trabalho é bastante interessante porque a gente começa a adentrar entender, digamos assim, de um ponto de vista mais biológico, né, quais são os mecanismos biológicos que estão acontecendo, né, para que isso ocorra. É claro que um trabalho dessa envergadura não tem que ser multidisciplinar, né? Teria que ter um bioquímico, um biólogo ali na equipe, né? Porque assim, nosso trabalho aqui de cientista da computação, a gente vai chegar num determinado ponto, eu vou dizer, olha, está predizendo como epítopo, mas essas regiões aqui foram mais sensibilizadas para isso aqui ser epítopo ou não. Aí entra um time bioquímico, biólogo, para dizer, olha, eu pergunto para eles, olha, faz sentido, existe alguma explicação do ponto de vista biológico para que essas regiões elas tenham sido mais sensibilizadas, né? Então, eu acho que isso aqui é bastante interessante, tá? E fica aí como um trabalho futuro, tá bom? Pessoal, é basicamente isso, tá? Aqui são as referências, e agradeço aí pela atenção e fico aberto aí aos questionamentos. Obrigado, Lindenberg. Ótimo. A minha preferência seria que tivesse terminado um pouco mais rápido, mas foi muito bom. Acho que, né, esse mais pausado, assim, acho que bom, melhor do que fazer atropelado, né? Então, aí conforme, bom, temos um problema, né? Um dos membros da banca teve uma emergência na família. Acho que com isso a gente vai suspender a defesa, né? Vamos então, a gente continua com a arguição numa outra data aí, em breve, certo? Felipe, você quer comentar alguma coisa? Não, né, obrigado, Neber, pela apresentação. Eu já enviei, né, conforme a gente tinha conversado, né, eu já enviei para todos os membros da banca e para o Lindeberg o convite. A continuação da sessão, ela fica marcada para quarta-feira, então, para a gente encerrar. A sessão está aberta agora, mas como você, como presidente da banca, colocou ela em pausa, a gente Uhum. retoma e conclui ela para os questionamentos e todo o resto em breve. Ok. É, isso aí. Espero que as perguntas não desapareçam, né? Ou que apareçam perguntas demais. Bom, vamos ver, né? Tudo bem. Sim. Nesse tempo, né? É bom que a gente pensa um pouquinho. Então, tudo bem. Então, vamos encerrar por aqui. Encerrar não, né? Pausar por aqui. E depois, então, a gente continua. Eu vou comunicar, então, a presidente do programa de pós-graduação e a gente fica dessa maneira. Se for preciso, eu divulgo o link novamente. Vou manter
informações atualizadas no site, aquele sitezinho que eu construí para o trabalho do Lindeberg, né, que está nesse link que eu mandei aqui no chat. Ok? Obrigado, então, a todos. Obrigado, Agradeço Theo. pela Obrigado, Lindeberg. Boa paciência. sorte. E boa sorte aí do seu lado também, Theo. Você está presidindo a banca aí, Pois é, a partir de um escritório improvisado também, né? sala de espera aqui. Mas é isso aí. Beleza. Obrigado, então, Agradecer também ao pessoal. Cristiano e ao Luiz pela boa Obrigado. vontade Muito obrigado, para de vocês dois. adaptar à necessidade da banca. Que isso. Até quarta, pessoal. Até. Falou. Valeu. Pessoal, Valeu, obrigado. Lindeberg. Até mais. Tchau, tchau. Falou, Lindeberg. Até mais. Até mais. Obrigado. Até mais.